E aí, a ideia, tava pensando em criar um canal YouTube ali para falar um monte de coisa. O que, que passa na cabeça? O que passa na cabeça? Eu sou uma pessoa que eu gosto demais de tudo, né? Eu tenho alegria com tudo na vida. Eu sou uma pessoa simples. Sim, me apresento. Meu nome é Jefferson Nico. O que eu sou? Eu sou uma pessoa, eu sou um terráqueo e a ideia aqui é compartilhar ideias para terráqueos. E não tem assim um assunto definido, tá? É ideias que vêm na mente mesmo, mas com algum fundo, com algum insight, alguma ideia para o seu dia, algo que possa colaborar na sua vida de maneira muito prática, inteligente, efetiva, proativa, para que eu possa deixar um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi. Eu tenho 50 anos, sou paulista barra mineiro, né? Dividi minha vida entre esses dois estados, sobretudo cidades como Ribeirão Preto e Rio Pardo de Minas, né? De onde se originam, né, minhas famílias, meus pais, né? Meu pai é paulista, minha mãe é mineira. Tenho amigos em ambos os lugares, tenho irmãos, né, em todos nesses lugares, experiências de vida muito legais, algumas nem tão legais, né? Me admito um ser em evolução, então com certeza muita coisa que eu fiz na minha vida foi equivocado. Não tem problema nenhum em falar isso. Eu acho que eu posso me permitir ser um espelho dos demais, né? Acho que ninguém é perfeito aqui. Aliás, perfeição eu acredito que todos temos sim, tá? Em potencial. Mas estamos numa etapa da nossa jornada evolutiva, acredito eu, tá? Tudo opinião minha, não preciso nem quero que ninguém concorde comigo, muito pelo contrário, que possam fazer suas pesquisas e suas experimentações, ter suas crenças. A ideia aqui não é converter ninguém a nenhuma ideia, filosofia, ideologia, nem nada. Muito pelo contrário. Não tem a ideia de divisão, de adotar ou me adaptar a um lado, a uma bolha, que eu gostaria de me relacionar com todos, tá? Mas a ideia é justamente essa, compartilhar experiências de vida, ouvir aqui também quem gostaria de falar alguma coisa sobre determinados temas, quem gostaria que a gente pudesse abordar outras situações de uma maneira muito natural, equilibrada, sem tomar lado, sem tomar partido, muito pelo contrário, uma visão externa para que a gente possa juntos, né, conceber ideias e insights para facilitar a vida mesmo, para melhorar nossas crenças, de repente, para acreditar um pouco mais em nós mesmos, né? Eu acho que isso também é um fundamento. Não acredito que a gente encontre soluções fora, nunca vamos encontrar. Podemos encontrar fora instruções para achar essas soluções aqui dentro, né? Mas as respostas mesmo, o que vai mudar a nossa vida, o que vai nos direcionar, sempre está dentro, eu acredito, tenho certeza disso por experimentação, pelo meu próprio laboratório humano realizado neste ser. Mas o que eu gostaria de falar é de coisas amenas, coisas leves, de música, de filosofia, do dia a dia, né? Futebol, política, que quem quiser falar a gente fala, mas de uma maneira, de uma visão a não ofender ninguém, a não tomar partido, a compreender tudo como situações naturais e decorrentes da própria evolução humana. A gente está num momento muito legal, a gente percebe muitas situações demonstrando a própria evolução do ser humano, como ser que é, né? Aquele ser acolhedor, aquele ser que vai entregar amor onde vai, que vai deixar bons exemplos, que vai contribuir com o crescimento do próximo e de si próprio, que vai ter como base uma participação, uma contribuição com a sociedade que seja sempre algo útil, né? Desde aquela primeira decisão, o que eu vou fazer, próximo passo, é bom para mim, é bom para o meu próximo, é bom para a minha coletividade. Então é dentro desse raciocínio, dessa filosofia que a gente vai trabalhar aqui, mas com muita alegria, com muito humor, né? Eu gostaria de compartilhar, já nessa primeira oportunidade, uma situação que mostra a minha sensação em relação a essas respostas internas, tá? Claro que aqui eu não vou contar uma vida toda de a minha existência aqui neste planeta, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho do momento em que
eu despertei para uma situação que antes eu não conhecia, que nos leva justamente a buscar essas soluções para o nosso dia a dia, para nossas vidas, para os nossos projetos, dentro de nós mesmos. E sim, eu sou um buscador. Eu acho que durante a minha existência, sendo bem resumido aqui com vocês, tá? Eu sempre busquei, até um certo ponto, o patrimônio, né? Construir aquele império ali que me daria uma segurança financeira para mim e para os meus filhos, para que nós pudéssemos, a partir dali, usufruir da vida e, claro, ter aquela visão americana. Nossa cultura, ela decorre muito das tradições dos Estados Unidos, mas em um determinado momento eu comecei a sentir um enorme vazio dentro de mim. E a partir desse momento eu comecei a perceber que tudo aquilo ali não fazia muito sentido. E a partir dessa percepção, bem resumido, tá, pessoal? As coisas começaram a, no primeiro momento, na minha visão, a se desestruturar, mas depois eu fui compreendendo que era uma destruição necessária de cenários para que novas situações pudessem ser colocadas em prática. E minha vida mudou realmente assim de uma maneira extrema. Eu passei a ter experiências completamente diferentes de vida. E cheguei a um ponto em que, em um determinado momento, eu me vi numa cama doente, sozinho, me recuperando de situações, de consequências naturais também da minha conduta, tá? Não tem nenhuma reclamação aqui não, mas o momento, esse momento foi interessante, porque eu estava aproximadamente um ano e pouco, já debilitado, as questões de saúde, e ser assim, com atenção muito voltada para mim mesmo. Há conteúdos também que me ajudaram a constituir uma filosofia de olhar para dentro, de buscar soluções dentro de mim, não só soluções, como também defeitos que eu via em outras pessoas, e que na verdade são inerentes a mim, né? Nós vamos falar de várias coisas, tá? Inclusive de mestres, tá? Mestres, de tutores, de mentores, de pessoas que também me deram alguma direção. Não tenho nenhuma crença, não sou seguidor de nenhuma religião, não tenho religião, aliás, tá, pessoal? Respeito todas elas, experimentei algumas, conheço praticamente todas, tá? A fundo, gosto de estudar os temas, a filosofia, a nossa história, a nossa existência, a nossa evolução, para me entender. A busca foi sempre essa, né? Eu estava vendo ali onde achar informações que pudessem mostrar para mim mesmo quem sou eu, responder perguntas básicas, né? De onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, quem sou eu, afinal, né? Hoje eu consigo perceber muita coisa disso, tá? Não tudo ainda, mas isso não vem ao caso. E nessa busca, em um determinado momento, eu comecei a ouvir uma segunda voz dentro de mim. Não é nada relacionado à mediunidade, nem nada disso, tá, pessoal? Espiritualismo, tem muito de espiritualismo, sim. Mas dentro de um conceito em que eu começo a ouvir uma voz dentro de mim que para mim era Deus. Poxa, já vi tanta gente falando, né? Eu escuto Deus falando dentro de mim, eu sempre achei isso natural, eu sempre acreditei, eu acredito. A pessoa falar comigo qualquer coisa, eu vou acreditar. Eu não duvido de nada. Mas comecei a perceber aquilo em mim, e eu comentei isso até com uma amiga mais próxima ali, que a gente tem até hoje, né? É uma das pessoas com quem eu me relaciono assim, de maneira quase que diária, quando não é por falta de tempo, mas a Marta, né? Marta Parducci. E eu relatei com ela, eu estou ouvindo Deus dentro de mim. Eu imagino que ela não acreditou, né? Ela falou, não, meu amigo está louco, né? Está muito tempo deitado. Mas eu de fato estava. E eu comecei a perceber algumas situações interessantes. Mas, detalhe, uma das ocasiões em que eu ouvi essa voz dentro de mim era no momento que eu estava procurando uma oportunidade de trabalho, logo que eu estava me recuperando dessa situação de saúde. E ao amanhecer pela manhã, essa voz... Amanhecer pela manhã, tá, pessoal? Por favor, desculpa a redundância. Você é um piloto, vai ter erros, tá? A gente vai melhorando. Mas ao despertar ali, eu estava numa busca de uma ideia para executar algum trabalho, né? Para minha manutenção, afinal. E aí, uma voz, logo pela manhã, nesse despertar pela manhã aí, essa voz amanheceu comigo e me disse logo cedo. A ideia é essa, é brincar mesmo. Fique esperto, hoje vai acontecer alguma coisa, fica atento, tá? Claro que não com essas palavras, eu não vou levar o pé da letra, mas é muito simples, fica atento que vai acontecer alguma coisa hoje. Você vai ter respostas, né? E aquilo eu realmente fiquei atento, como eu disse, eu acredito, tá? Eu acredito, eu sou atleticano, inclusive. Tem hora que não dá certo, mas
É laboratório, é isso aí. Ninguém ganha todas. Enfim, e aí não é que naquele dia ali eu estava, né, atento realmente, buscando também, estava procurando soluções, e aí eu vi um anúncio ali, com uma oportunidade que foi a minha cara, né? Eu mandei ali, tanto que eu já mandei meu currículo, questão de horas eu estava já fazendo a primeira entrevista, questão de dias eu já estava inserido naquele contexto, e hoje eu executo minhas atividades profissionais dentro dessa área. É o que me permite, inclusive, ter esse momento aqui para falar 10 minutos, 15 minutos, apresentar uma ideia. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse primeiro momento, essa experiência, e hoje eu me relaciono com essa voz, às vezes eu dou risada, né? Muitos chamam de o eu sou, o eu superior, né? A consciência, enfim, não importa, eu chamo de bundão, né? O bundão, você estava aí o tempo todo, não fala comigo, seu bundão galáctico. Enfim, mas eu tenho, assim, com muita amorosidade, claro, compreensão, a gente vai percebendo que as respostas realmente estão dentro da gente. Muitas vezes a gente usa a mente para buscar soluções, o pensamento cotidiano, as informações que a gente já tem ali desde a infância, né, que vai formando essa situação que a gente vai perceber como ego. Profissionais falam muito sobre isso, tá, pessoal? Pesquisa, eu não estou aqui para fazer terapia com ninguém, não. Mas, e essas decisões normalmente nos fazem sofrer mais nessa busca. Quando a gente dá espaço para essa voz, alguns chamam de intuição também, tá? Ela vai, o anjo guardião, enfim, ela vai nos trazer soluções, insights, que estão alheios à nossa mente, aos nossos pensamentos. Quando você pensa que não, você está pensando, sim, em alguma coisa ali, que vai dar um caminho para a solução, para a nossa busca, para aquilo que a gente está pleiteando, né? Seja profissionalmente, seja os relacionamentos com a família, amorosos, né? Com os amigos, próprio espaço de trabalho. A gente vive realmente dessas experimentações. O nosso dia a dia é o laboratório para que a gente possa enfrentar desafios, e dentro desse enfrentamento a gente busca soluções. É justamente nessa busca por conhecimento que nós vamos evoluindo. Só que na maioria da nossa vida, eu tenho 50 anos, eu descobri isso há pouco tempo, gente. Quanto eu poderia ter poupado, né, de energia no passado se eu tivesse alçado essa voz, se eu tivesse realmente conseguido agir a partir da minha intuição, principalmente, né? Mas desse lado cósmico, essa situação que é muito abrangente, que quando a gente permite que esse conhecimento universal nos alcance, vai trazer realmente soluções para coisas que a gente pensava que não tinha. Eu, por exemplo, eu tive um problema que eu mencionei aí de saúde, que eu já ouvi não de um ou dois profissionais, de vários, que eu era um terminal, né? Eu nunca cheguei a falar isso com a minha família de maneira direta, mas eu sabia disso, né? E eu confiava de alguma maneira que aquilo teria, que aquilo não seria definitivo. Lá dentro eu sentia essa voz me falando, não é, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E de fato, tem dado tudo certo, tem estado muito bem. E gostaria de compartilhar com vocês essas ideias, tá? E claro, a partir daí, dependendo das reações em relação ao que a gente falou aqui, se a gente perceber que há interesse em trabalhar mais essas ideias, né? A gente traz aqui até para hoje uma reflexão. Quando Jesus, aquele mesmo, do Novo Testamento, mas que a história paralela também traz muitos elementos importantes. A gente pode pesquisar, por exemplo, o trabalho dos gnósticos, né, dos essênios, e de outros pesquisadores, como o Flávio Josefo, também vão mencionar a figura, a existência de Jesus, que para muitos é um Deus, para mim é um mestre. É uma figura que deixou ali ensinamentos na prática, e a gente sabe que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E esse mestre, em uma das suas aulas, ele disse que não há nada novo sob o sol. E aí a gente pode olhar para a cultura à nossa volta e perceber criações, livros, filmes, né, histórias, mitos. A gente vai perceber que isso saiu da mente humana. Olha o que o mestre ensinou ali, não há nada novo sob o sol, ou seja, não tem nada que foi inventado aqui. Tudo que chegou aqui sob o sol, onde nós estamos, já existia antes em algum outro lugar, né? Então, a mente humana, ela não cria, ela cocria, ela muda, ela altera, mas ela sempre tem uma origem
um padrão ali para ela copiar, tá? Então, tudo que tem à nossa volta é informação útil. Por exemplo, um filme, um livro, às vezes pode falar contigo, mas aquele filme, por exemplo, a Matrix, é um filme muito falado hoje nos meios espirituais aí, porque seria um insight de uma realidade que a gente vive, né, controlada ali pela tecnologia. Aqui a gente vai perceber que tem muitas situações bem semelhantes, se a gente for prestar atenção. E é como eu disse, aliás, como o mestre disse, não há nada novo sob o sol. Essa ideia, ela não é assim, não só a Matrix, como qualquer outro filme. Você vai perceber que tem situações de veracidade ali, que se você for mais fundo e comparar com a nossa história, vai encontrar muita coisa ali que bate, tá? Mas isso aqui é mais um estímulo aos estudos do que propriamente uma reflexão. Que a gente chama atenção dar um toque também para ficar atento aos sinais. Às vezes você está procurando uma resposta e essa resposta vem num filme, num livro, numa música. A gente tem realmente a intuição, e a intuição é facilmente acessada, é só a gente usar os sentidos, a nossa experimentação na Terra, né? O paladar, o tato, a audição, enfim. Se você consegue concentrar esses sentidos em uma única ação, você alcança a intuição. Ela não vai agir na hora, daqui a pouquinho ela te dá um toque ali. E ela pode vir também, um amigo que fala contigo, que te dá um retorno. O filme que você está vendo, um desenho animado, tudo é informação. E a gente usa a informação o tempo todo. É só estar atento e aberto para elas. Tá, pessoal? Vamos ver se vocês gostam desse conteúdo. A gente pode falar aqui sobre qualquer coisa, tá? A gente não tem aqui definição, nada nichado, nada direcionado. É mais para trocar ideia, e na medida que essas ideias forem se disseminando e a gente for interagindo, a gente vai desenvolvendo dentro também daquilo que vocês quiserem, tá? Quem quiser compartilhar, quem quiser divulgar essa ideia aí, curtir, tá? Se você achou que foi legal. Se você achou que não foi legal, pode comentar. Quer me xingar, não tem problema, não levo para casa, tá? Grande abraço, tudo de bom para todos aí.